Glória a Deus. Eu quero ler apenas um versículo com você. Diz assim o versículo 1 do Salmos 26. No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma. Fuge para as montanhas, como pássaro. Vou versículo 2 também. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, ocultas aos retos de coração. Amém? Pai, a tua palavra, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, que a tua palavra nessa noite possa encontrar guarida em nossos corações. Fala com aqueles que estão aqui presentes, fala com aqueles que estão em casa nos assistindo, pela TV Jet, pelas mídias sociais, que o Senhor possa alcançar o coração de cada um dos seus filhos, no nome precioso de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, nesses dias que nós estamos vivendo, não existe nada melhor do que ouvirmos um conselho vindo da parte de Deus, Deus usando a boca de alguém, para nos trazer uma palavra de refrigério, uma palavra de esperança, de fé, porque estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias de muita expectativa, podemos dizer assim, dias de falsas expectativas, porque tem algumas pessoas que colocam as suas expectativas em homens e não em Deus. Estamos vivendo dias tensos, dias de medo do futuro, porque as pessoas não sabem exatamente o que nos aguardam lá na frente, o que será do nosso amanhã, o que será do futuro. Então estamos vivendo dias muito difíceis. Então é muito interessante quando a gente vem para a palavra de Deus e recebe uma palavra de orientação, recebe uma palavra de conforto. Quando eu leio aqui no Salmo 11, mais precisamente a parte B do versículo, essa frase que diz assim, foge como pássaro. Olha que interessante. Foge como pássaro. Queridos, o Salmo 11, ele foi escrito por Davi. Ele foi escrito por Davi quando Saul perseguia por todos os lados. É como se no momento de perseguição, no momento de angústia, de tribulação, Davi, inspirado por Deus, ele recebesse um conselho de correr, se esconder, não enfrentar o problema. E olha que Saul, mesmo estando louco, embriagado pelo ódio, mas ele ainda estava no poder, ele ainda estava no trono, ele ainda tinha a máquina administrativa para perseguir Davi. E ele estava alimentado pelo ódio, e ele queria oprimir, ele queria matar Davi. Interessante que os covardes diziam para Davi, foge como um pássaro. É esse tipo de conselho que muitas das vezes nós recebemos de falsos amigos, fugir do problema, não encarar o problema, não acreditar na solução do problema e se esconder como um covarde. Os amigos de Davi diziam, foge para as montanhas, foge como um pássaro. E aí diziam para ele que o inimigo já estava como uma flecha apontada para o seu coração, e não havia como ele escapar. Verso 2. Interessante que os fundamentos estavam sendo destruídos. Verso 3, se a gente discorrer. Os valores morais estavam arrasados desde o fundamento, ou seja, o cenário era o pior possível. Para onde Davi olhasse, havia uma situação crítica, difícil. Não havia a quem recorrer. Todo o estado estava aparelhado pelo mal. Se a gente olhar para os dias atuais, isso aqui está muito real. A gente olha os poderes aparelhados, os poderes maquinando o mal. E Davi olhava para todos os lados, não existia a justiça, era inexistente a justiça.
Aí agora nesse cenário cinzento, aquele que só olha para as circunstâncias tenebrosas, eles disseram para Davi: foge, e se esconde. Eu pergunto para você, queridos, que estão aqui presentes, a você que está nos ouvindo, que tipo de conselho você tem ouvido nesses dias atuais? Quem tem falado, quem tem ministrado ao coração, são pessoas que têm encorajado você, são pessoas que têm liberado palavras de vida para você, ou são pessoas que têm falado para você se acovardar, para você fugir, para você abrir mão, para você não lutar mais pelo casamento, não lutar mais pela libertação do filho? Que tipo de conselho você tem ouvido? Olha que Davi estava ouvindo esse conselho, mas ele resolveu não ser ministrado por esse tipo de conselho. Mas a pergunta que fica é: por que fugir? Por que não enfrentar o problema? Por que não encarar de frente? Por que fugir se você pode confiar em Deus? Por que fugir de um problema? Por que fugir de uma perseguição? Por que fugir de uma calúnia se temos um Deus que pode resolver todas as coisas? Interessante que existem algumas razões aqui nesse texto, se a gente discorrer a partir do versículo 4, algumas razões, e eu quero mostrar quais razões Davi tinha para confiar em Deus, e são as mesmas razões que eu e você temos para confiar em Deus. É isso que nos encoraja, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos mantém firmes, porque nós temos razões suficientes para acreditar em Deus, porque servimos a um Deus verdadeiro. Em primeiro lugar, Davi compreende que Deus está no trono. Isso aqui é muito importante. É você saber, queridos, que Deus está no trono. É você saber que Deus, Ele não perdeu o controle da situação. Então a primeira coisa que Davi compreende é que Deus está no trono. Verso 4: os homens, por mais poderosos e truculentos que sejam, não estão no controle da história. Por mais poderosos, por mais maquiavélicos, por mais aparelhado que esteja o poder, o Estado, mas Deus, Ele ainda está no controle da situação. Aleluia! Ele tem o controle da história. Ele tem o controle da sua história. Ele tem o controle da sua existência. Por mais que esses homens tentem nos controlar, eles ascendem ao poder e apeiam do poder. Deus levanta reis e destrona reis, levanta reinos e abate reinos. Seu trono é eterno e seu poder é irresistível. Ninguém pode desafiar sua soberania e prevalecer. Ninguém pode prevalecer quando desafia esse Deus. O Deus soberano, Ele está atento, queridos. Ele não está dormindo. O guarda de Israel não tosqueneja. O guarda de Israel não dorme. Ele está atento a todas as coisas. Ele está atento a essa sua luta. Ele está atento a essa sua aflição. Ele está atento a essa sua dor. Ele está atento a esse diagnóstico médico que você recebeu. O guarda de Israel não dorme. Aleluia! Seus olhos sondam, os filhos homem, aqueles que maquinam mal e colocam em prática. Eles podem estar tramando qualquer coisa com você, mas Deus que está no trono e que tem o controle de todas as coisas, Ele está vendo. Então a primeira coisa que trouxe estabilidade emocional para Davi. Nos dias de hoje se fala muito de inteligência emocional. O homem que não tem equilíbrio emocional não pode ser um líder. Se fala muito de inteligência emocional. Então o que trouxe o equilíbrio emocional para Davi? A primeira coisa, ele se conscientizou que Deus ainda está sentado no trono e tem o controle de todas as coisas. Segunda coisa, deixa eu correr aqui. Em segundo lugar, Davi, ele compreende que Deus põe à prova tanto o justo quanto o ímpio. Verso 5 do Salmo 11.
O justo é provado para ser aprovado. É essa a grande diferença. Nós somos provados para sermos aprovados, passarmos no vestibular de Deus. Eu não sei o tamanho da luta, eu não sei o que você está enfrentando, passando, mas uma coisa eu sei: no final de tudo isso, você será aprovado pelo Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia! O justo, ele é provado como ouro lançado no candinho. Só as escórias são consumidas. O fogo dos ourives torna o ouro mais puro, mais nobre, mais caro, mais belo. Assim é a prova do justo, querido. A prova na vida do cristão que serve a Deus, serve para nos melhorar, nos aperfeiçoar, nos qualificar, para fazer desenvolver novas habilidades em nós. Por isso, glorifique a Deus nesse período de prova, nesse período de tribulação, de tentação, de pandemia. Deus está te dando novas habilidades, você está se reinventando. É nesse período de luta que nós estamos sendo moldados pelo Senhor. O nosso caráter, que é o principal, está sendo forjado por Cristo Jesus. Porém o ímpio, ele é como a escória consumida pelo fogo. A alma de Deus abomina aquele que ama a violência. Como reto juiz, ele galardoa o bem e pune o mal. Ele ama a justiça e abomina a violência. Ele recompensa a benevolência e castiga a opressão. Terceira coisa que trouxe equilíbrio para Davi e fez ele não perder o foco, fez ele não fugir. Ele entendeu. Davi compreende que os perversos podem escapar dos tribunais da terra, mas não do juízo de Deus. O homem pode escapar com manobras, com recursos, com habeas corpus, pode fugir e escapar da justiça da terra, mas da justiça de Deus ninguém escapa. Foi isso que trouxe, que refrescou a memória de Davi e fez ele descansar. Ninguém escapa. Verso 6. Queridos, Deus não é um ser para ser debochado. Ele não faz vista grossa ao pecado. Ele exerceu seu juízo no dilúvio, na torre de Babel, na destruição de Sodoma e Gomorra, nas 10 pragas do Egito, na queda de Jerusalém, da Babilônia, de Nínive, bem como de todos os impérios do passado. Deus não é homem para que minta ou se arrependa. Ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. O vento abrasador será a parte do cálice dos perversos. Aqueles que permanecerem nos seus pecados com dura cerviz terão que arrostar a ira do Deus Todo-Poderoso naquele grande dia. Então acalma o seu coração. Se em algum momento você está sendo injustiçado, se em algum momento você está sendo perseguido e você não vê a mão de Deus favorável a ti, aparentemente parece que não está acontecendo nada, mas Deus está assistindo tudo. Talvez alguém até que te prejudicou está se saindo muito bem no prezado momento, mas da justiça de Deus esses tais não escapam. Por isso que Davi ficou tranquilo. Por isso que ele ficou sereno. Quarto lugar. Davi compreende que os justos receberão a maior de todas as recompensas. Aleluia. É isso aqui que traz refrigério para a nossa alma, irmãos. É saber que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. É saber que nós não trabalhamos para o homem, trabalhamos para Jesus. É Ele que é o galardoador daqueles que o buscam. Se você tem labutado, se você tem trabalhado fielmente, persevera, que a sua recompensa ela vem do Senhor.
Ele tinha essa certeza, porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Queridos, a balança de Deus, ela é fiel, ela é precisa, ela é mais precisa do que a balança que pesa o ouro. Ela é precisa, porque o Senhor, Ele ama a justiça. Ele não inocentará o culpado, nem culpará o inocente. Nos tronos da terra a injustiça veste-se, juízes vestem togas manchadas de corrupção, tribunais tornam-se o seu próprio braço à violência, porém no tribunal de Deus a justiça senta-se no trono e a retidão governa todos os julgamentos. O cara pode ser espertalhão aqui, o cara pode dar uma de esperto aqui, mas diante de Deus ninguém consegue escapar. Então acalma o seu coração, não fique desesperado. O Deus que você serve, Ele é justo, Ele tem o controle de todas as coisas. Enquanto o ímpio sofrerá uma saraiva de fogo e enxofre, e os retos contemplarão a face de Deus. Queridos, se nós esperássemos só para essa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Deus tem bênçãos para essa vida? Tem. Existem promessas para essa vida? Existem. Ele quer nos abençoar? Quer. Ele tem coisas novas para nos entregar? Sim. Mas a nossa recompensa é além disso aqui. A nossa recompensa vai além das coisas materiais. Ele tem uma vida eterna. Ele tem uma vida de qualidade melhor para aqueles que esperam no Senhor. Eu não sei o que tem tirado a tua paz, de repente você que está me assistindo. Eu não sei o que tem tirado o seu sono. Eu não sei o que tem feito você noites e noites sem dormir, com essa insônia. Mas descansa em Deus. Ele não perdeu o controle da situação. Eu concluo e já oro, dizendo: em face dessas verdades supramencionadas aqui, quando os covardes te aconselharem a fugir do inimigo, acuado pelo medo, responda: eu não preciso fugir. Eu posso confiar num Deus que eu sirvo, que estará ao meu lado e Ele é todo poderoso. Quando alguém te aconselhar, desiste desse casamento, desiste desse negócio, para de empreender, isso não é hora de empreender, o país está quebrado, a economia está falida, é anos para se refazer a economia, e não é momento de empreender. Você diga: eu acredito num Deus que é todo poderoso, e que estará ao meu lado, e nele eu posso confiar. Quando alguém disser para de orar por restauração, por cura, para de insistir, você diga em alto e bom som: eu não vou fugir, eu vou encarar esse problema face a face, porque o Deus que eu sirvo, Ele é todo poderoso e nele eu posso confiar. Aleluia. Amém?